O amor está no ar, literalmente, gente. Sejam todos vocês bem-vindos a mais um Divorcianos. Pois é, esse podcast que virou realidade depois da gente passar por várias situações e perceber que a gente podia ajudar muitos casais trazendo tanto conteúdo bacana para vocês. E aqui no podcast, a nossa intenção é sempre trazer conteúdo bacana, mas que te ajude, para você que tá aí no relacionamento, para você que tá com dificuldade no relacionamento, para você que quer ajudar pessoas, tá vendo que tem um colega ali passando por dificuldade no relacionamento. Pois é, tudo que a gente fala aqui pode ajudar, porque a gente fala aquilo que acontece na vida de todo mundo. Eu não tô sozinho não, eu tô com o Herbie hoje, gente. Eu sei que vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o nosso dog aqui, né? Como é que você tá, Herbie? Seja bem-vindo ao podcast. Mas vamos falar dela, as estrelas que estão conosco aqui. Comigo do meu lado aqui, Carol Cerbaro. Olá! Tudo bem, Carol? Tudo bem, Afonso, e você? Tudo jóia. Mais um podcast aqui, hein? Mais um. Vamos falar de amor, falar de coisa Vamos. boa e hoje falaremos sobre sexualidade. Pois é. Que é um tema muito bacana, né, Afonso? É muito bacana, a gente fala muito pouco sobre isso. E para isso a gente convidou ela, que é psicanalista, sexóloga. Olha, o currículo é tão grande aqui que daqui a pouco ela vai contar um pouquinho pra gente. Mas é a Lela Monteiro. Obrigado, Lela, que legal que você tá aqui com a gente. Muito obrigada, é uma honra, é um prazer a gente estar nessas mídias todas com essa equipe tão bacana, falar de um tema que é tão necessário. Necessário, não é? Só que é um tema tão necessário, mas se fala pouco, né, Lela? A gente precisa falar mais, não é? Precisamos E você falar tem mais. programa no rádio, você tem programa na TV, você tem todas as coisas e a gente precisa falar mais, você não acha? Eu acho que tem que falar sempre, porque é um programa infinito, muita gente ainda tem muito tabu, muita vergonha, então quanto mais a gente desmistificar o tema, melhor para todos. Sim. Boa, bacana. A gente traz aqui no nosso podcast, gente, várias matérias de jornais. Então, o primeiro que eu trago aqui pra vocês, a gente vai falar da Gisele Bündchen, né, que confirmou um namoro com um treinador de jiu-jitsu e nega a traição. Então, pra gente começar falando, assim, de relacionamento, a Gisele tá negando traição. Mas aqui o ponto-chave dessa matéria é que falava assim, ó, isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm a coragem de abandonar um relacionamento prejudicial. Então, quando a mulher toma a decisão de se divorciar, vamos dizer, ela tinha outro, ela estava traindo. Isso acontece, Lela? É real essa colocação que a Gisele fez numa matéria? Isso ainda a gente vê um reflexo muito grande, né, de uma sociedade muito preconceituosa, bastante machista, onde já faz um tempo, né, que eles estão separados e agora ela está no relacionamento. E muitas vezes as pessoas parecem, é a mesma coisa também com o luto. Então a pessoa precisa ficar muito tempo viúva, muito tempo separada, principalmente a mulher, para começar outro relacionamento, porque senão, ela já tinha outro. Às vezes não tinha ninguém mesmo e começou agora, né? Infelizmente ainda a gente tem esse peso dessa reconstrução da vida, da continuidade.
E isso que a Lela falou faz sentido e também vamos trazer para Ana Hickman, que é um caso que a gente não para de falar. Então a Ana Hickman agora que assumiu lá o relacionamento com o Edu Guedes e que legal que tá feliz, a gente vê no olhar dela que estão muito felizes, mas o ex não tá aceitando isso de jeito nenhum. Tá soltando tiro para todo lado de que esse relacionamento acontece há 20 anos, de absurdo, que isso né? começou quando ela fez greve de sexo. E aí a gente vai falar da greve de sexo também, não é, Carol? Sim. O que acontece é como você falou, né? Uma sociedade que é patriarcal, machista. Então, quando uma mulher resolve se resolver e seguir adiante, ela muitas vezes sofre esse preconceito. Sim. Então, então é porque a mulher traiu, é porque então a mulher está aprontando alguma coisa, como se a mulher não tivesse o direito, né, desse recomeço, o que é um absurdo. E a Ana Hickman e a Gisele estão felizes, nós ficamos felizes por elas também, porque como a gente sempre fala, o divórcio não é o fim, o divórcio é um recomeço. E uma chance, eu acho que para todos, né? Uma nova Inclusive chance. para os filhos, né? Porque Sim. os filhos vendo os pais bem, principalmente a mãe bem, né? E que desserviço a população faz, né? Denegrindo essa imagem da mãe, né? Porque a criança está aí, né? Imagina o quanto que o filho... Estamos falando da Ana, né, no Brasil. Não, e isso, essa Sofre. mensagem do filho, Sim. como é que fala? O que a Ana Hickman e o marido, o ex, estão Sim. fazendo é algo tão triste para essa criança, porque eles são públicos. Então, tudo Exatamente. isso que está sendo dito não vai desaparecer. Né? Diferente do que acontece, talvez, na minha vida, falou, trocou, mas daqui a pouco desaparece. Isso nunca mais desaparece. Pro resto da vida vai estar falando que a Ana Hickman traiu o marido por 20 anos, que o marido isso, não é? E aí ficam essas marcas para esse filho também para a vida toda, né? Então, acho que se a gente pudesse, sempre quando eu vou em algum lugar falando de divórcio, vocês como advogado, eu falo, quem dera, né? Meu paciente não fosse os pais, mas fosse pensando nos filhos, porque às vezes não se pensa no filho. E aí tem a questão da alienação parental, que é uma coisa gravíssima, que também pouco se fala e que eu acho que ela é muito pior que o divórcio, é a alienação parental. Mas também se usa essa questão de alienação Sim. parental de forma errada, né? Muitas Sim. vezes até para atacar o outro lado, Sim, né? Às vezes ela nem com existe falsas de alegações fato, de né? alienação parental para tirar a guarda dos filhos. Então, muitos Isso. homens inconformados têm se usado, têm usado essa lei para prejudicar as ex-mulheres porque não se conformam. Isso é uma questão institucional e é muito complicada, né, se a gente parar para pensar, porque é uma lei que deveria proteger ali os menores, né, proteger ali o melhor interesse do menor. É uma lei que está sendo usada de maneira equivocada, errônea. E tudo isso, gente, a base de tudo isso é a questão do preconceito. É a questão do inconformismo de muitos homens em deixar que suas mulheres sigam seus caminhos, né? E é muito difícil isso. E que sejam felizes, E que né? sejam felizes. Suas ex-mulheres, né? Eu acho que as pessoas não enxergam, por exemplo, o que eu vi um dia desses, e a gente vai falar do Alexandre e da Ana Hickman, porque eu acho que é um exemplo muito real e muito atual, né? Então eu vi um vídeo do Alexandre dizendo o seguinte: acabou a minha vida. Eu nunca mais terei o meu filho como eu tinha. Eu nunca mais irei para uma festinha da escola. Eu nunca mais irei... Não irá por quê? Né? As pessoas acabam achando, o achismo é algo muito complicado. Eu acho que no momento quando você se divorcia, de fato, naquele momento a tua cabeça fica ali um pouco perdida, mas calma, respira, tudo continua, né? Tudo vai continuar de uma forma diferente. Então assim, você viveu até ali uma história, dali pra frente você vai viver outra. Olhe pelo lado positivo de que existem outras histórias e também bacanas para você curtir, experiências novas que você pode ter, ou seja, não acabou. O casamento, ele foi muito bom até o dia que foi, e depois não foi mais e tudo bem. E o divórcio, ele vem para ser positivo para as pessoas. Lógico que a gente tem aí momentos tristes, talvez desilusões, mas a gente não pode se entregar para isso. A gente precisa enxergar esse outro lado. E aí, por que a gente trouxe hoje a Lela aqui, gente? Até falar para vocês, assim, uma introdução sobre por que a Lela tá aqui. Porque, querendo ou não, eu e a Carol, nos nossos atendimentos que a gente faz aí com casais que estão aí com dúvidas, separa, não separa, divorcia, não divorcia, fico junto, não fico junto, o que a gente percebe? Que todos os casais acabam caindo no problema sexo, né? E o sexo, de verdade, ele é um pilar fundamental de um relacionamento.
Essa questão do sexo precisa estar bem resolvida, precisa estar muito bem alinhado ali dentro do relacionamento. Só que a gente percebe que todos os casais que estão desalinhados acabam tendo uma consequência dentro do sexo. E aí não é só o sexo, não é porque o sexo... então agora eu vou virar do avesso que vai dar certo. Não é isso. A questão é que o sexo, ele acaba tendo, sendo uma consequência, a falta de sexo, a greve de sexo, como cada um diz, de outras coisas que aconteceram no relacionamento, como falta de amor, como falta de... como é que se fala, Carol? Carinho, afeto, cuidado, a falta de admiração. Admiração, era essa palavra. Que é o principal, né, Afonso? E aí a gente cai nesse problema do sexo. Mas aí as pessoas acham que é o sexo, propriamente dito, que é só isso. Então eu tenho que resolver essa questão. Não, você tem que resolver um monte de coisas. E aí, tudo isso ajuda. Só que o sexo é um tabu. As pessoas têm vergonha de falar, as pessoas não gostam. Chegou uma pergunta aqui, pra gente aqui, que eu tava vendo aqui. Eu vou até ler a pergunta pra gente começar a falar sobre isso. Deixa eu só achar rapidinho aqui. Olha aqui que coisa engraçada. Doutor, meu ex-cônjuge e eu estamos em processo de divórcio, mas só agora ele resolveu se abrir comigo e ter um diálogo comigo no fim da relação. Uma das coisas que ele me confessou é que tinha vergonha de se soltar no sexo e que sua vontade era ganhar um beijo grego. Senti vontade de tentar uma vez, mas eu não me sinto preparada para isso. O que eu posso fazer? Enfim, não vamos entrar no caso específico desse, mas as pessoas não se abrem. Eu percebo que os casais estão juntos há 20 anos, 15 anos e não conseguiram se abrir com relação ao sexo. Lela, isso é real? Isso é real. E aí, essa pergunta ela é muito recorrente no consultório. Como é que eu faço? Fala, direto, sem preconceito, sem tabu, porque às vezes o preconceito está em você. Né? Gostaria que ele fizesse, e às vezes eu desejo do outro também. Às vezes eu quero, mas o outro também quer, mas a gente não se fala. Assim como falou do beijo grego, às vezes eu atendo homens que falam, gostaria tanto que minha mulher estimulasse minha região prostática, né? O que é isso? Colocar lá o dedo suave, não precisa nem colocar o dedo na região anal, mas às vezes é um toque, porque é uma região muito vascularizada, então é uma região muito sensível, e muitas vezes tem um preconceito. Nossa, se meu marido gosta de estimular anal, ele é gay? Não, gente, não é gay. Orientação sexual é outra coisa. Na hora da intimidade, esse genital pode ter mais sensibilidade numa região ou em outra, e dentro de um contexto daquele casal. Então, a forma de descomplicar isso, seja honesto com você, fale de uma forma simples, sem complicar muito, sem se julgar, e aí as coisas começam a acontecer sem tanto empecilho, né? Eu vejo que muitas vezes essa dificuldade toda está na primeira pessoa e não está no outro. É isso, Carol, quando a gente faz aquela roda, né, com os casais, o sexo está sempre com nota 1 ou 2. Não teve nenhum que o sexo tá lá em cima. Sim. Não consigo me lembrar. Nós já atendemos aí, uns 50 casais, Desses aí, o sexo é sempre nota 1 ou 2. O que você acha? Sempre a nota mais baixa, né? É o que você falou no início, né, Afonso? A falta de sustentação dos outros pilares, como admiração, respeito, atenção, isso faz com que essa parte sexual fique prejudicada. E uma coisa que eu queria comentar com relação a isso que você falou é que, assim, nos nossos atendimentos, o que eu percebo é que muitos... Porque, assim, a maioria das pessoas que nos procuram para divorciar ou para resolver o divórcio, seja para reconstrução ou para terminar mesmo, são as mulheres. E os homens, nessa hora, como nessa pergunta, os homens, quando percebem que acabou mesmo, aí que eles... Desesperam e começam a pensar em possibilidades de resgatar aquela relação, mas ali já nos 45 do segundo tempo, e que muitas vezes, como já não tem mais aquela admiração, não tem mais o timing, não tem mais a conexão, aí fica difícil. Então essa pergunta que chegou, que ele fala, ela ou ele? Meu ex-cônjuge, é uma mulher que fala. Bom, enfim... De qualquer forma, assim, no final da relação, tive vontade de falar o que posso fazer. Então, você vê, já em fase de divórcio, aí fica difícil. Eu acho que o bacana é você propor as coisas que você tem vontade, enquanto ainda tem uma conexão. Depois é um pouco mais complicado. Mas, Carol, vamos lá. Mas falar sobre sexo não é algo tão fácil. Não a Lela coloca assim, como... mas tem que falar. Beleza, mas as pessoas não falam. Como é que a gente faz falar? Eu tava até pensando um dia desses eu entrei num sex shop. Tá? Confesso que já fui muito pouco em sex shop, mas um dia desses falei, quero entrar e quero conhecer o que tem lá dentro. E aí eu vi uns baralhos, né? Baralho sutra, não sei o que lá. Kama Sutra. Sim. E aí o baralho, ele tem o quê? As posições. Será que comprar um baralho desse não pode ajudar? Porque o baralho, na verdade, você tirou uma posição X. Falei, temos que fazer essa. Então, você não falou. O baralho é que tá falando por você. Pro baralho, Transfere pro baralho. Se tiver a vergonha. Isso ajuda?
Porque eu acho que pode ser uma dica. Todos esses brinquedos, acessórios ajudam, mas já tem de casais que foram e não usam o baralho. Então, não. Compraram, mas não usam. Compraram, mas não usam. Ou quando começam, não, mas não vou fazer tudo que tá lá, não. Essa carta eu não quero. Igual quando começa a pegar aquelas mensagens, né, de bem-dizeres para o dia. Ah, não, essa já não quero, não me interessa. Então, as pessoas têm bastante resistência ainda em poder se soltar. E da pergunta da Carol, eu acho que vale esse casal, e muitas vezes esses pacientes vêm para terapia de casal, eu falo que já na UTI, né, já com praticamente o divórcio assinado e ainda... respirando com a ajuda de aparelhos. Isso, respirando com o aparelho, tentando. E muitas vezes, o que impede desse casal se melhorar, muitas vezes são as mágoas. Então, a pessoa está com um rancor tão grande, poxa, a vida inteira... foi ausente. A vida inteira me tratou mal, a vida inteira me traiu, agora quer melhorar, agora que eu pedi a separação. Então, muitas vezes essa mulher fala, eu não quero mais. E quando a mulher fala, eu não quero mais, é realmente... muito difícil. Eu vi já casais se melhoraram, mas eu falo que a terapia de casal, ela também tem um limite aí. Né? Tem eu falo limite. que tem que ter quando que os dois querem de fato, né? O quanto que os dois, além de se amarem, param de acusar o outro. Porque a terapia de casal é muito interessante, que eles vêm ali, provavelmente... É box. Eu digo que é box. Eu já fiz terapia de casal quando eu tava no fim do meu relacionamento, confesso pra vocês. E eu falei, isso é box. Você vai lá pra apanhar. Você bate no outro, você apanha do lado, não é? E aí você tem que ter uma delicadeza. Eu falo que às vezes a gente tem vários tipos de casais. Eu tô com um casal muito difícil de atender, que assim, o marido veio... marcou a terapia e ela chegou na primeira sessão, ela falou, bom, eu tô aqui, mas não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu tenho mais o que fazer do que... Você fica chocado, né? Porque se a pessoa já combinou com o parceiro de vir e na hora da sessão ela fala que ela tá lá, não sei por que ela tá lá, mas ela tá lá, então assim que... ela vai fazer nada para melhorar, é quase que assim, se a pessoa tá falando que vai fazer nada para melhorar, não adianta ir na terapia. Não adianta. Imagina o que tem por trás disso, né, pra pessoa reagir dessa forma, que é muito complicado. Que é complexo. Mas eu acho que às vezes você precisa tomar decisão, cara. A decisão de querer dar uma chance, Sim. tem que ser uma decisão. Por isso que a gente fala no nosso programa Divórcio Inteligente, que é esse programa que o Afonso comentou, que nós ajudamos os casais ou decidirem se vão divorciar mesmo, ou se vão reconstruir a relação. Um dos pilares desse trabalho é o amor, a vontade e a inteligência. Esse pilar, amor, vontade e inteligência, é um pilar de construção de qualquer coisa. Né? Isso no sentido mais filosófico mesmo. Né? Então, se a pessoa não está disponível para tentar, fica realmente difícil. Porque com disponibilidade já é difícil que consiga. Com disponibilidade já é difícil, boa. Porque não é fácil mesmo. Não. É você ter que lidar com as suas próprias dores, com as dores do outro. Eu acho que a gente precisa desenvolver humildade para dar um passo atrás, perceber que errou. Essa vulnerabilidade também de se perceber vulnerável, também de olhar para o outro como outro ser vulnerável, com erros e com acertos. Então, isso envolve um olhar, um treino de olhar diferente, que muitas vezes no momento de resistência, onde a gente está no momento de ataque e defesa das relações, a gente não consegue. Então, há que se ter muita coragem, coragem no sentido de ação do coração, para dar esse passo e fazer essa tentativa. Sim. Muitas vezes essas tentativas, elas não são nem movidas por esse amor, né, um pelo outro, mas às vezes é pelo amor pelos filhos, né, pelo apego aos bens materiais, por uma questão religiosa, social, né? Nós estamos falando de São Paulo mesmo, que é um grande centro, mas se a gente for olhar, os bairros é como se fossem pequenas cidades. Então, como é que a pessoa vai ficar naquela região, naquele ciclo social? Muitas vezes tem muitos interesses ali envolvidos, as pessoas são sócias, então assim, tem uma imagem dos dois. Muitas vezes esse casamento está de fachada há muito tempo e muitas vezes esse casal fala, ele tem que manter como fachada. E muitas vezes o lugar do terapeuta, e talvez o de vocês aí como advogados, é como é que a gente faz com que essa rachadura, a gente dê um jeito nessa parede para não parecer que está tão rachada, né? Como é que a gente vai lixar? Também se rachar, rachou, tá tudo bem, né? Então, mas tem pessoas que não dão conta disso. Então elas vêm procurar ajuda porque falam, não dá para rachar, a gente precisa dar um jeito. E às vezes um quer muito melhorar, o outro não. Então é um trabalho, sim, eu falo que é um trabalho de reconstrução de almas, né, que é possível,
mas que depende, sim, muito da boa vontade e do dia a dia dos dois quererem, né, refazer essa relação. Vamos lá, Lela, tenho 2 perguntas para Sim. fazer para você. Por que as pessoas traem? E a pergunta que não quer calar, quem trai mais, homem ou mulher? Eu acho que hoje em dia homens e mulheres traem igual, né? Vamos começar pela segunda. Eu acho que nós mulheres, eu acho que a gente tem uma inteligência a mais, vamos dizer, com os homens puxando a nossa sardinha. Porque nós mulheres, a gente não precisa ficar falando, olha, eu traí. Imagina, a mulher trai, fala Ele que foi fica fazer quietinho. a unha, que foi no shopping e de boa, às vezes sem dor na consciência. Apaga todas as mensagens, não deixa rastro e tá na boa. O homem, muitas vezes, é tão importante para ele, até por uma questão ancestral, né, que ele parece que até Ele quer contar. inconscientemente, ele tem que, se ele não conta, ele tem que demonstrar que ele tá bem na fita. E aí ele se entrega, sem perceber, para parceira, às vezes pelos colegas de trabalho. Então, assim, eu acho que os homens sempre traíram, não vão parar de trair, mas nós mulheres descobrimos que é possível trair e é possível manter essa relação, mesmo com a traição. Não que isso seja adequado, né? Não acho que a traição seja uma coisa boa para ninguém, né? Até quem trai sofre muito. E por que as pessoas traem? Muitas vezes porque elas estão profundamente infelizes com elas, não é só com a relação, porque elas tiveram atenção onde não está tendo. Então, aquela pessoa que... E quando a gente vai olhar a história da traição, muitas vezes é aquele melhor amigo, um colega de trabalho que está o tempo todo, um vizinho que toda hora vê a pessoa levando É quando o você lixo ali. menos esperar. Sim. É. Às vezes não é, a pessoa entrou no site de relacionamento. Não que não tenha, né? A gente vê muitas vezes homens e mulheres que entram em site de relacionamento de traição, porque existe isso também. Ah, que tem o de traição. Tem o relacionamento de traição. Então você Olha. sabe que a pessoa é comprometida e está ali para um relacionamento casual. Hoje em dia, se colocar app, tem para tudo, né? Mas o que eu vejo, né, da queixa desses pacientes que me vêm, que as pessoas não queriam trair, mas que ficaram muito seduzidas, às vezes estão tão carentes. E o que acontece? A figura do amante, ele é sempre muito presente. Muito carinhoso. O amante ou a amante, ela não vai falar de problemas. Diferente de um casamento que você lógico, tá só fala com que é a bom. torneira pingando, né? O filho que não foi bem na escola, aquele boleto que chegou, já chegou atrasado para o compromisso, às vezes, da reunião dos filhos. Então, já estão um sempre com a arma para o outro. O amante não, né? Então, não tem esses problemas todos. Então, é só muito carinho. Todas as linguagens, as 5 linguagens do amor estão muito presentes no relacionamento extraconjugal. Então, as pessoas são presentes, dão presentes, falam as coisas que você gostaria de ouvir do seu par. E aí a pessoa se envolve. A diferença, talvez, de homens e mulheres na traição é que o homem é muito claro para ele que sexo é sexo, acabou. E muitos homens que eu atendo, né, individualmente, não só na terapia de casal, eles falam, tenho minha relação, mas não quero me separar da minha mulher de jeito nenhum. Então, tem a amante que sabe que vai ser esporádica, que vai ter data de início e fim. E é comum hoje em dia ter só aquela amante fixa ou sai com várias? Como é que funciona? Hoje em dia se sai com várias. Sai com sim, várias, não sim, tem mais esse sim. negócio de amante, que antigamente eu acho que você tinha uma outra família. É verdade. Hoje eu acho que não, sai com uma, sai com outra, sai com outra, não tem mais essa... Olhar o Tinder, vários homens falam que eles têm 2 durante a semana, uma do final de semana, outra em outra cidade, e às vezes a mulher, porque às vezes esse homem viaja, então onde ele tá tem a região e já sabe que... e muitas vezes ele é claro, ele fala, eu só quero sexo, e muitas vezes essa mulher que também se separou, que tá cansada e que não quer um outro casamento, ela fala, tá bom, também só quero sexo, e fica um acordo ali entre eles. Mas o que eu vejo da separação, das traições, que as mulheres elas vêm no consultório da terapia muitas vezes arrependidas, se envolveram e às vezes essa mulher ela tem certeza que ela ama as 2 pessoas e ela não consegue dissociar. Meu Deus! Né? Então isso para a mulher é muito sofrido e às vezes o sexo com a amante é maravilhoso e com o marido tá péssimo há muito tempo e ela fala, não, mas como que eu estou fazendo isso? Né? Ele é o pai dos meus filhos. Então a mulher relata na terapia muita dúvida, muita dor de consciência e muito arrependimento. E o homem, muitas vezes, não. É só sexual, é só físico, não é emocional. Gente, mas vamos lá, Carol. Relacionamento. A gente já vamos dizer, você já teve vários relacionamentos, eu já tive meus relacionamentos. A gente sabe que o início de qualquer relacionamento, ele não é amor, ele é paixão e ele é sexo. Né? Então aquele sexo do primeiro ano de relacionamento, ele é uma coisa, o do segundo é outra, do terceiro é outra e por aí vai. Só que quando você arruma a amante, o amante,
é o sexo do primeiro ano lá de trás. Então ele vai ser diferente. E aí? A falta de honestidade das pessoas, não no sentido moral da coisa, honestidade no sentido do autoconhecimento. O que eu realmente gosto, o que eu realmente quero pra mim. Porque não tem certo e errado. Eu acho que cada um faz o que faz sentido pra si. Então, se pra pessoa, de repente, ter uma relação, depois ter outra em seguida e ter várias, então assim, ok. Desde que isso seja algo que a pessoa realmente queira. Porque o que a gente vê nessas traições? As pessoas não estão satisfeitas. Porque se estivessem, elas não ficariam transitando dessa forma. Então, mas aí que eu te digo. Esse é um ponto. Qual o problema? Por que as traições acabam acontecendo? Porque lá no casamento alguma coisa não tá bem resolvida. Sim. Então esse sexo que do primeiro ano era diferente e agora é outro, a pessoa quer aquele. Então ela busca algo igual aquele que passou. E é uma projeção. Mas como é que eu faço pra resolver isso? Porque eu preciso resolver isso. Eu preciso que esse sexo do segundo ano volte a ser do primeiro. Eu preciso que o do 10º ano volte a ser o primeiro. A honestidade, ela entra aqui também com relação ao olhar pro outro. Porque, como você falou, quando a gente inicia uma relação que a gente tá apaixonado, a gente só vê qualidades. A gente projeta no outro, muitas vezes, o que nós queremos no outro. Só que o outro, ele não é aquilo. O outro, ele é um outro que tem qualidades, que tem defeitos. Agora, se eu começo uma relação projetando um monte de coisa que ao longo desse relacionamento não se cumpre, obviamente que essa parte sexual também ela vai se frustrar. Então, acho que quando a gente inicia um relacionamento, a gente tem que ter muito claro que amor é diferente de paixão e ter mais consciência, essa coisa do amor, essa coisa da paixão louca. Eu vejo isso um pouco como uma coisa irracional. A gente tem que olhar para o outro de uma forma mais racional, entendendo que aquela pessoa tem qualidades, tem defeitos e que a gente Carol, não vai ficar satisfeito beleza. 100% do tempo. Beleza, mas a gente precisa fazer de tudo para que isso melhore. Agora vamos trocar de uma forma muito prática o que a Carol está tentando falar. A nossa mente não é racional. Então, a gente não vai fazer, principalmente no sentido sexual, afetivo, racional. Se fosse assim, ninguém fazia bobagem, né? Ninguém faz... Porque até na questão da compra. As pessoas fazem uma compra e 90% se arrependem da compra. Depois, né? É sempre muito no impulso. Como que é feito isso? Falar, não, agora eu vou ser honestamente. Esquece isso. As pessoas não são honestas para com ela. E aí, o que é o processo da terapia? É isso. Trabalhar a nível inconsciente. A pessoa começa a vir, começa a falar. A pessoa vai mentir muito no início da terapia. Ela vai mentir para a relação. Ela vai sustentar. Falar que as pessoas não mentem, esquece. Até as pessoas que falam que não mentem, mentem. Ah, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Não, chegou atrasado porque você já saiu da hora. Atrasado. Né? Porque já não ficou 5 minutos dormindo. Você ficou meia hora dormindo. E assim é. Agora, eu sou casada há 27 anos. E aí eu posso falar isso, como que é se reapaixonar pela pessoa. Bom, chegou no ponto que é isso. Vamos lá, como é que faz? É você desconstruir esse lugar tão romantizado. É você olhar... eu falo para o meu marido... Eu adoro o seu cheiro como se fosse a primeira vez. Eu morro de tesão por você e não fico com mimimi, né? A gente fala, não, peraí, agora preciso tomar um banho para fazer sexo oral. Não, vamos fazer sexo oral agora, né? Você chegou, eu cheguei. Eu acho que é descomplicar, sabe? Sair daquele lugar todo esterilizado, né? Então, assim, a gente só vai poder beijar na boca depois que tiver escovado o dente. Não vamos beijar na boca agora, na hora que acordou, na hora que dorme. E essas pequenas coisas fazem a diferença. Então, o que te impede de você dar um beijão de língua no seu par que está há 30 anos? É se entregar, né? Eu beijo meu marido de língua e com vontade, como se fosse a primeira vez, independente de onde a gente esteja, né? Então, assim, poxa, estou com saudade de você. Muitas vezes eu olho para ele e falo, nossa, como você tá lindo. Às vezes tá, às vezes não tá, mas eu acho ele bonito e vejo além do que é projetado. Eu acho que sai um pouco desse quadradinho, né, de que tem que ser assim, ou, nossa, eu vou transar sempre que eu estiver super tarada. Não, eu vou transar porque eu me permito também ter esse prazer para mim. Eu vou ter mais sexo com o meu companheiro porque me faz bem. Não é só uma moeda de troca. Às vezes estou cansada, estou com dor de cabeça, mas vamos lá, que é bom, né? E eu falo tanto disso, e eu gosto muito que casa de ferreiro, espeto seja de ferro e não de pau. Eu acho que tem que ser assim, né? Então, acho que eu pratico muito isso e meu marido acho que entra nessa onda também, de vamos lá, tá afim de sair com outra pessoa? Vamos junto, eu vou com você. Sabe assim, aquela coisa de que, nossa, ele tem desejo. Claro,
Meu marido também tem desejo por outras pessoas. Nossa, aqui Né? você tá tocando num ponto que eu falo isso pra Carol sempre. Isso é um desejo de muita gente, só que as pessoas não se abrem. E aí é por isso que trai. Então, a partir da hora que há esse diálogo, por que não? Quer ir no swing? Vamos? Não posso falar que eu vou. Vou no swing com você, né? Vamos fazer, não vamos fazer. Os acordos, todo mundo dá para ir. Sou a favor de homenagem, de swing. Não é nem de ser a favor, mas de ser parceiro do seu par. E de ter a autenticidade, de expressar o que está sentindo e deixar que o outro se expresse também. Isso, porque quando você se expressa, você tem coragem, né? Porque nessa expressão é possível, talvez, que tenha acordo ou não tem. Pode ser que tenha, pode ser que não. O ponto é só expressar autenticidade, né? Falar a verdade, honestidade. E é importante saber que às vezes essa relação ela vai passando por mudanças. O que eu trouxe para vocês de uma forma resumida, de uma vivência de 30 anos, não é que sempre foi assim, né? Claro que no início eu acho que teve ciúmes, teve dúvida, mas vai muito de, peraí, mas por que eu tô assim? Eu tô com medo de ser trocada? Será que se eu tiver esse medo eu não vou ser trocada de toda forma? Então, como que seria a gente estar junto, de falar que desejos que você tem? Eu também olho outros homens, também desejo outros homens, mas não saio saindo com outros homens porque... Mas olha só, isso que você está falando é muito importante, porque, Carol, a gente estava falando antes de entrar aqui, você não tinha chegado, e eu e a Carol estava falando de algumas coisas que hoje em dia não se pode dizer. Então, por exemplo, nós tivemos uma situação no Big Brother, agora, no programa, que a participante falou, eu queria matar meu filho, não sei o que lá. A Xuxa se colocou contra, como é que uma pessoa fala que quer matar o filho? Gente, ninguém quer matar o filho, mas a gente fala, ele fez tanta coisa, vem logo pra cá pegar ele, então eu vou matar. Não é que você vai matar, é só uma expressão, enfim. Só que hoje em dia, você não pode falar. Então, é isso que você está dizendo. Você está dizendo uma coisa que as pessoas não podem falar. Só que as pessoas devem falar. Principalmente quando a gente está falando de uma construção de uma vida, de um relacionamento. Se você não falar, o seu casamento acaba. É isso. Porque os casamentos que acabam são por isso. Por falta de diálogo, por falta de abertura, por falta de me realizar. É exatamente isso. Estava falando de programas de TV e de rádio. Eu tive um programa na Rádio Globo por muitos anos e era de manhã às 11 da manhã, logo depois do Padre Marcelo. E a pergunta campeã de audiência era sexo anal às 11 da manhã, logo depois do texto do Padre Marcelo. E tudo bem. E tudo bem, o padre adorava, porque ele falava, ela sempre falou com muita educação, com muita classe, então as mulheres não chegavam assim, como faz sexo anal? Falavam assim, olha, doutora, a gente está querendo fazer o sexo que é do outro lado, né? Aí eu falava, bom, então, primeiro tem que ter alguns cuidados, usar um preservativo, usar um gel, virar de ladinho, né? Ver se a senhora está com muita vontade. E aí, é com essa delicadeza, e às vezes as pessoas falavam, mas Deus está vendo, não tá? Eu falava, Deus está abençoando, né? Mas não é pecado, né? Não, Deus não está preocupado com isso, né? Você fala, nossa, mas isso é sodomia. Não, isso é um acordo entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres, né? Então, muitas vezes, esse acordo, ele vem de um preconceito tão antigo, que quando você traz para as pessoas que dentre quatro paredes tudo é permitido, eu sempre falo, chaveie a porta do seu quarto, né? Coloca uma musiquinha, porque às vezes os filhos estão no quarto do lado, tá? O vô, a avó, os pais ali. Então, assim, fazendo com delicadeza, você pode fazer tudo o que você quiser e será abençoado por Deus, sim. Porque Deus tem muito mais coisa que fazer do que achar o que é pecado ou não. E Deus nos abençoou com a lei do livre-arbítrio, né? Onde cada um pode fazer o que quiser de sua vida, desde que não faça mal a ninguém. Não machuque ninguém. Desde que não faça mal, desde que não machuque ninguém, que não prejudique ninguém, a gente pode fazer qualquer coisa. Já que vocês estão falando de machuque ou não machuque, eu vou mandar uma pergunta aqui, que eu quero que os dois respondam. Então, existem aqueles casais que gostam de um sexo ali mais selvagem, que gostam dos tapinha, né? Um tapinha não dói, enfim. Doutora Carolina como advogada e você como terapeuta sexual. Sim. Um tapinha, para quem gosta, vai bem, né? Na hora ali do mais caliente do sexo. Mas a Carol estava me dizendo, antes da gente entrar aqui, que hoje em dia não pode mais dar tapinha. Que está dizendo lá que se der o tapinha, você pode ter problema na justiça. Como é que resolve isso? Sim, Lei Maria da Penha. Ainda que haja consentimento, agressão física, dá ensejo, sim, a um processo. Mas, Carol, na hora que tá lá, fala, me bate, dá o tapinha e depois... Ainda que haja o consentimento. Sim, porque a pessoa depois pode... Então, olha o que ela está dizendo, Lela. Ainda que haja o consentimento, não pode. Eu acho tão absurdo, como a gente falou mesmo da lei da alienação, agora da Maria da Penha.
eu acho que as coisas estão numa forma tão complicada, porque hoje de manhã atendi um rapaz antes de vir pra cá, que aí ele falou que a esposa gosta mais do que ele de um tapinha mais forte e gosta de ser submissa e que ele fique na dominação, que ela tem muito mais desejo, falando de fantasia, né? Beleza. Entre os casais. Até aí tudo ok. E aí ele falou que outro dia deu uns tapas no bumbum lá da esposa, que é a esposa, e ela foi fazer um procedimento estético e disse que a médica queria processar o marido dela. Aí ela falou, não, doutora, eu não quero não, eu gosto de apanhar. E a médica queria denunciar a paciente também. Então, assim, cara, eu acho que as pessoas perderam a noção do bom senso. Sim, estão extrapolando o espaço umas das então, outras. Que absurdo você tá falando. Então, Nossa, assim, realmente. o médico não tem que interferir na vida do casal, né? Claro que a gente vê, e aí a gente tem que ter o bom senso, peraí, um tapa no bumbum é uma coisa, um tapa na cara... No rosto, um soco. Nos braços, a gente vê quando é uma agressão, que a pessoa é jogada, né? Como que faz Sim. o exame de corpo de delito é diferente, né? Então, peraí, pegou as pernas. Tem uma cena que fala da sexualidade... que falando dessa coisa até do desejo de apanhar, que é uma cena onde tem um chicote, e aí a hora que ele dá o chicote, eu vou lembrar o nome do filme, dá pra depois deixar escrito aqui, acho que é um desejo proibido, instinto, alguma coisa assim, mas dessa cena, quanto mais ele chicoteia, e é consentido, e é combinado entre o casal, e tem a palavra de segurança, por isso que no BDSM é ação saudável e consensual, quanto mais ele chicoteia a mulher, mais ela tem orgasmo. E mostra, assim, ela gozando perna abaixo mesmo. Então, assim, se tá combinado entre o casal, então as práticas de sadomasoquismo teriam que cair por terra. Mas, Carolina, então né? numa situação dessa, e eu acredito que nas práticas de sadomasoquismo deve existir um termo que você assina. Eu acho que... Agora você está dizendo que nem com consentimento pode? Aí É o que está na lei, né? A gente tem que entender o seguinte, essas leis, como a gente falou, a lei da alienação parental, a lei Maria da Penha, são leis essenciais para a nossa sociedade, porque existem muitos casos de alienação, existe muito caso de violência doméstica, violência contra a mulher. O problema é o mau uso dessas leis, o mau uso das coisas que as pessoas fazem, muitas vezes as pessoas distorcem as coisas, e esse é o grande ponto. Porque uma pessoa que combina com a outra num momento de intimidade, de fazer alguma coisa e depois vai usar aquilo contra a pessoa, tem alguma coisa errada. Sim. Eu acho que é importante a pessoa também entender onde ela está se metendo, né? Assim como a gente falou a gente vê dos aplicativos aí, né? Então, entre um casal de namorados ou casados, que tem, inclusive, os apetrechos certos, né? Você não vai pegar qualquer cinta aí da gaveta e bater na pessoa, né? Então, não bater do lado da fivela, né? Para não marcar. É muito mais para sentir a dor do que deixar marcado. Então, tem todo um jeito. Até o shibari, que é a amarração, que dói a beça, mas é uma amarração que sabe se fazer, e várias práticas aí que tem inúmeras, é diferente de você ver um caso de espancamento, né? É outra coisa, né? É outra coisa. Onde a De pessoa... um homem que se sobrepõe a uma mulher porque tem mais força física. Isso vem muito da cultura da pornografia, que deseducou os homens e as mulheres também, no sentido de que a mulher tem que ser objetificada, o homem tem mais força, e é aquela coisa mecanizada, é aquela coisa... Porque o filme pornô é isso, né? Então, é o passo a passo que é dado e as pessoas aprendem a se relacionar sexualmente através do filme pornô. Agora que nós estamos numa desconstrução disso, compreendendo as especificidades da relação sexual, que vão muito além dessa questão patriarcal, machista, mecânica, robotizada, que não tem mais fundamento, não tem mais espaço para isso, né? Então, acho que vem muito disso também. Eu acho que tem coisas assim, tem várias coisas, né, distintas. Então, tem essa questão, né, que a Carol trouxe, que a gente precisa olhar com muito cuidado, né, que é dessa indústria pornográfica, mas tem também, hoje em dia, a mulher que gosta de pornografia, que ela gosta desse recorte, né? E, inclusive, quando eu lembrei o nome do filme, esse filme chama Um Método Perigoso, que você fala, uau, como assim, né? E se a gente vai estudar, tem pessoas que desencadeiam o orgasmo pela dor,
né? Então, assim, quanto mais ela sente que tá apertando, que tá doendo, mais ela tá gostando. Mas isso desde que o mundo é assim, não é? E tem os 50 Tons de Cinza, né? Que muita gente não gostou, mas que fez um sucesso, não só de bilheteria, mas de livros. Uma história simples, mas que trouxe muita gente a olhar pro pompoarismo. E os 50 Tons de Cinza, que tiveram os 3 filmes, é um filme bastante machista, mas que muitos casais melhoraram a intimidade com essas práticas. Nossa, eu não sabia que gostava. A coisa de tirar, às vezes, a calcinha no elevador, de estar num jantar e a mulher vai no banheiro e tira a calcinha e volta, fala, tô só com uma única pecinha, tô só com um único vestido, não tô com nada por baixo, né? Mas olha que dica bacana, pessoal. Olha uma diquinha legal aí pra apimentar a relação. Então tá lá no restaurante, vai lá no banheiro, tira, fala. Uma pimentinha no relacionamento. E aí quando a gente fala de não objetificar, claro que a gente nunca vai buscar isso, mas esse termo objetificação, ele tá dentro da sexualidade. Então, assim, eu posso falar, você é meu objeto de desejo. Não é que você seja um objeto, nem seja objetificado, mas você é o meu desejo. Então, você, assim como eu desejo essa água, eu desejo você, né? Como quase que é além do que você é. Então, na sexologia clínica, o outro ele pode estar objetificado. E isso não é ruim. Eu não estou diminuindo o outro, mas eu estou colocando dentro de um contexto sexual, dentro do ciclo da resposta sexual. Eu acho que o único problema disso, e eu concordo com isso, mas eu acho que a única questão é que há, muitas vezes, a generalização. Então, assim, todos os homens acharem que todas as mulheres querem estar nesse lugar por conta da cultura, da pornografia, do machismo. E não é bem assim. Tem algumas que gostam, assim como homens também gostam, e tem mulheres que não gostam desse lugar. Então, acho que o grande problema, os problemas estão nessa questão da gente generalizar, de colocar todo mundo em caixas e achar que as coisas... Não, as coisas não são assim. O que me preocupa, Carol, é que com tudo isso, e eu acho que é ótimo, né, que a sociedade seja mais educada e mais civilizada, mas ficou chato para os casais. Porque nada pode, né? Nossa, se a minha mulher achar que ela é meu objeto de desejo, ela pode ser sim objeto de desejo e vice-versa. Mas ficou assim, nossa, eu não posso bater porque aí agora eu vou ser preso, né? Os homens estão com medo. Eu vejo que, né, eu vou fazer 54 mês que vem, meu marido tem 60. A gente é de outra geração, muito mais resolvida. Mas eu vejo meu filho com 21, falo, meu Deus, né? Porque nada pode. Então, se olhar é assédio, a gente já sabe o que é assédio ou não. Dá um tapinha ali, não pode. Então, ficou chato para essa nova geração. Acho que para os nossos filhos... Tá muito chato, porque tudo é preconceito, tudo não pode, né? Então isso piora. Tá difícil, né? Tá chato e difícil. Piora o instinto. Se a gente for olhar os escritos de Freud, do final do século passado, início de quase de 2 séculos atrás, quando ele começou a escrever, era uma sociedade muito mais quadrada, mas entre 4 paredes muito mais resolvida. Lela, uma coisa que a gente fala nas nossas sessões, eu e a Carol trouxe isso para a sessão e foi muito bacana, é a questão do feminino e do masculino, né? Que é aquela essência do masculino, feminino, que se encaixam, que um é feito para o outro, enfim, que aí vai. E a gente tem perdido essa essência, né? Então hoje a gente vê mulheres mais masculinas que os homens e homens mais femininos, e aí a coisa acaba que há uma competição. Um desencaixe. Você acha que isso também é um outro problema em razão desse mundo novo que a gente vive, onde as mulheres ganharam um lugar que antigamente não tinham, e eu fico feliz que ganharam, mas perderam outros pontos? Sabe que você está trazendo isso, eu vejo em termos práticos, e fico bastante preocupada, porque às vezes eu vejo casais jovens que eu digo de 30 anos para baixo, né, começando um casamento, onde tem que fazer uma tabela Excel para ver quem pôs o lixo hoje, amanhã, quem andou com o cachorro hoje ou depois, se colocaram os pratos desse jeito lavado ou não, eu vou lavar de novo porque ele lava mal o prato. Falo, meu Deus, né, exatamente essa é a sua expressão. Gente, às vezes eu chego de casa em salto alto e eu vou tirando o lixo para desocupar, lavo a mão e vou pondo alguma coisa na airfryer e vou fazendo, porque eu também preciso comer, eu também tô com fome, né? E se alguém chegou antes e fez, e tá tudo bem, mas eu vejo que às vezes é tanta
burocracia, é tanto desse jeito que as pessoas desentendem, até desentendem antes da cama. E aí já começam com as rusgas quando chega em casa, aí já não vai ter mais desejo sexual. E o que você trouxe da competição, que bom, de repente, que o meu marido ganha mais. Às vezes ele ganha mais, às vezes eu ganho mais, que de repente que... Pode ser que as pessoas tenham contas totalmente separadas, separação total de bens e todos os acordos, né? Porque hoje o casamento, ele é muito mais, sempre foi um contrato, negócio. mas é muito mais um negócio do que era, né? Então, peraí, vou ver se a pessoa vai querer me passar a perna, como é que vai ser. Vejo casais falando, olha, eu tenho seguro de vida, mas não está no nome da minha esposa, não. Está no nome do meu irmão, porque eu acho que... Para não me matar. Exatamente. E coisas assim... Poxa vida, né? Então, acho que, como a Carol trouxe, vocês trouxeram, se a gente voltasse para pilares de amor, de um entendimento maior do que é uma relação, as coisas seriam menos complicadas. Acho que é ótimo a mulher estar no mercado de trabalho, sempre trabalhei, gosto de trabalhar, incentivo as mulheres a terem independência econômica, mas essa competição realmente ela é muito ruim para o casamento. E vejo muitos homens falando, bom, ela quer tanto trabalhar, vou eu ficar em casa. Também não fique em casa, eu falo, porque homem em casa também não é bom, não. Porque, não, mas aí eu faço uns bicos ali. Não faça um bico. Você precisa ser o macho alfa, sim. Você também precisa ganhar bem. Essa coisa de, não, ela tem um bom trabalho, E aí começa aquelas contas idiotas, vamos dizer assim. Não, porque se a gente for contar quanto que é uma empregada, quanto que é uma babá, é melhor eu ficar em casa, eu trabalho aqui online, eu ajeito a casa e cuido das crianças. Em pouco tempo essa mulher perdeu o interesse por você. Então, precisa trazer essa coisa de que, é moderno. Não, não é moderno, gente. A sociedade, ela é a mesma e vai continuar sendo a mesma. A mulher, ela precisa admirar o seu parceiro. E uma das admirações também tá pela questão econômica. E na polaridade do masculino em essência e a polaridade do feminino. Então, nós tivemos agora uma conferência nacional de mulheres advogadas que foi em Curitiba. E a gente teve uma polêmica muito ruim nessa conferência, no meu ponto de vista, né? Nós tivemos uma convidada, que é a Cíntia Chagas, que eu, Afonso, particularmente, gosto muito do trabalho da Cíntia. Eu acho ela excepcional na questão de oratória. Ela tem um trabalho nas redes sociais muito bacana. Mas a Cíntia fez um vídeo em que ela dizia que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Que a mulher tinha que esperar o homem para jantar, que a mulher tinha que aguardar para fazer a comida para o homem. E aquilo foi muito mal interpretado e como convidada para uma conferência de mulheres, aquilo causou uma revolta nas mulheres que fizeram lá um motim e bate-panela para que ela não fosse ouvida, enfim. Agora, voltando para o que a Cíntia falou lá atrás, o que ela fala, ela traduz na linguagem dela o que a Bíblia trazia. Né? De repente, dentro da doutrina que ela acredita. Que ela acredita. Ok. Mas assim, esperar que o outro chegue pra gente jantar junto tá errado? Não tá errado, mas eu acho que é de uma combinação. Quer ver um exemplo prático? Eu sempre comi, sempre quando eu tive fome. Entendi. Então, assim, eu tenho chegado não antes das 9, porque o consultório vai até esse horário, e o meu marido me espera. Mas aí eu já mando o recado, tem um grupo da família, ele e o filho, a comida tá aí, comam, não precisa me esperar. Quando eu chegar, eu pego Mas e te esperam? Meu marido me espera, meu filho não. E muitas vezes eu não espero o meu marido, mas eu sento com ele. Então, eu falo, eu cheguei mais cedo morrendo de fome, eu comi. Mas eu sento com ele. E muitas vezes eu já comi com meu marido e o menino chega depois e às vezes eu volto. Às vezes eu venho na mesa 2, 3 vezes eu volto. Não vou comer, pego um copo d'água, alguma coisa. Mas, aqui sentar aqui para saber como é que você tá, como é que foi seu dia. É porque o momento do jantar, muitas vezes, lá atrás, vamos dizer, né? O momento do jantar, pelo menos eu me lembro, na minha família, quando eu era criança, era aquele momento que a gente sentava junto, que a gente conversava. E é isso, não precisa comer, né? Mas você tá sentado ali, tá fazendo companhia. É o tal do tempo de qualidade, né? Isso. De que é uma das linguagens do amor. E que hoje tá muito em falta porque as pessoas estão mais preocupadas em fazer milhares de coisas. Elas fazem milhares de coisas e quando estão com a outra, estão no celular. Então não é um tempo de qualidade. É uma das dicas importantes essa que eu falo. Desconecte do celular, porque o celular e as redes sociais é o grande problema dos relacionamentos. Você pode olhar? Pode, mas por favor, não fique de manhã meia hora no banheiro. Faça depois, então, até que chegou no trabalho. Porque às vezes esse momento que vai desocupar o banheiro para outra pessoa, que vai poder tomar um café, ou quando chega em casa. Às vezes eu vejo mesmo, né? Moro em prédio, vejo pessoas que chegam na garagem e ficam lá meia hora. Não faça isso não. Sabe assim? Então, assim, responde sem responder, desliga e veja no outro dia. Porque isso
gera um zoom no próprio prédio. A pessoa fala, poxa, você chegou e não subiu. E outras coisas mais. Você está conversando ali com o filho, como estamos aqui numa mesa, a pessoa está lá. E às vezes está fazendo coisa besta. Ou está numa praia, está numas férias. O que muitas vezes é uma fuga, né, Leila? Então, fica rodando lá o feed. Fuga. Agora, por isso que é importante o processo terapêutico na vida, processo de autoconhecimento também no divórcio. Para que a gente entenda, estamos fugindo do quê? De novo, ter coragem para olhar para dentro e falar qual que é a minha questão, que eu não quero ficar perto do meu parceiro, para conversar com ele, para olhar no olho dele, o que me incomoda. Às vezes ele não está fazendo nada naquele momento, mas o que será que ele fez ontem, Carol, mas como é que eu fiquei com uma pessoa por 20 anos e eu adorava e era bom estar do lado e de repente eu odeio, né? É isso que a gente precisa descobrir. Aí já são os outros extremos, né, Afonso, que muitas vezes o divórcio acaba indo para esse lado, mas são essas pequenas coisas que levam para esse lugar do amor ao ódio. Então, assim, começa a não ter tempo de qualidade, o sexo não funciona mais, não tem mais conversa, não tem admiração, e por aí vai. E a pessoa mostra, todo mundo é luz e sombra, né? Sim. Aí a pessoa mostra só a sombra. A partir do momento que eu te conheci agora e quero te mostrar a minha melhor luz, ok. A partir do momento que a gente vai para o embate, principalmente jurídico, aí essa luz vai embora, né? Aí é só a sombra e a pessoa esquece que ela também se mata na sombra. Ela quer matar o outro, mas ela se mata, Sim. se mata junto, né? E uma coisa muito importante, acho que nesse momento de divórcio, é não perder o timing. Porque existe uma linha tênue entre eu consigo ainda, tudo bem, a relação acabou, mas eu consigo ainda me relacionar, olhar para o outro. Quando passa dessa linha, onde não há mais possibilidade nem de se olhar, é porque realmente a coisa ficou muito difícil e nesse lugar é muito difícil restabelecer o que quer que seja uma relação amigável durante um divórcio, uma relação pacífica, ou até mesmo reconstruir. E também uma reconstrução pós-divórcio para novas relações, porque a pessoa está tão ferida, está tão machucada, que depois é difícil para ela. Então, cuidado com isso, gente. Eu sei que é fácil falar, mas é preciso pensar, refletir sobre isso. É fundamental, que a pessoa às vezes acha, separei dessa pessoa, resolvi meus problemas. Não, o problema está com ela, e ela transfere para outra aquela mesma questão. E uma das coisas que eu falo muito para pessoas separadas que vêm fazer terapia, porque esse é um lugar bastante comum da terapia pós-separação, a pessoa, ela, em vez até de começar a terapia antes, ela começa um relacionamento e aquele novo par, ela quer que seja o terapeuta dela. E quer contar tudo. Meu Deus. Não faça isso. Não, o novo não tem que saber do antigo, né? Ficar contando. Não, e às vezes a pessoa fala, não, mas eu preciso ser honesto. Gente, isso não é honestidade. Isso é chatice. É imaturidade, muitas vezes. Eu me divorciei, e aí eu fui, eu não sei quem, quero que você conheça essa moça, vai almoçar com ela. Eu falei, tá bom, vou. Cheguei lá. Mas olha, ela falou tão mal do marido, e das coisas que ela tava fazendo pro marido, que ela tava tirando os filhos dele, que ela tava... Eu só fiquei vendo, eu falei... Imagina você fazer isso tudo comigo. Eu fugi daquele jantar, porque a mulher tava falando... Eu falei, gente, a pessoa não tinha noção de falar aquelas coisas pra mim, né? Sim, porque de forma inconsciente você faz conta. Não, você fala assim, bom, a mesma coisa no trabalho, Afonso. Se chega uma pessoa aqui pra uma vaga e fala assim, olha, eu odiava meu trabalho, eu xinguei meu chefe, eu processei, olha... Você vai contratar essa pessoa, você vai falar, olha, estamos... contratando, depois a gente volta. Não dá, né, gente? Vou fazer uma pergunta pra Lela aqui, vamos ver se ela vai responder, tá? Lela, hoje em dia a gente escuta muito falar sobre relacionamento aberto. Isso é um problema ou é uma solução? Pode ser as duas coisas. Então vamos lá, pode ser uma solução se os dois estiverem maduros e com os ciúmes resolvido. Muitas vezes os casais vêm para terapia para trilhar esse caminho. Não é possível para todos. Eu acho que se os casais estiverem abertos e maduros, ok, acho que pode ser. Mas muitas vezes é muito lindo na teoria, mas as pessoas estão dentro de contexto que não dão conta. Às vezes com filhos, às vezes no lugar onde moram. Mas peraí, hoje está com esse, amanhã está com outro. Mas o relacionamento aberto, ele tem vários modelos, né? Cada um desenha o seu. Sim. Então existe aquele, como foi que você pontuou agora, trazemos uma pessoa para dentro do relacionamento, então vamos juntos, sempre juntos com o terceiro, né? Isso. Mas existe aqueles casais que tem totalmente aberto, que sai com um, sai com o outro, e aí eu acho que sabe. E aí eu acho que pode dar um problema, né? E aí dentro do relacionamento aberto tem desde isso, né? Posso ter outras relações, é combinado, né? E aí fala como é combinado, não é traição, mas o que eu falo que na teoria é uma coisa, o que às vezes na prática porque às vezes o que eu atendo casais que se apaixonam pelo de fora, que era para ser
só sexual, só uma fantasia e ter um tempo. E às vezes se apaixona e pede a separação mesmo, porque quer viver com aquela pessoa. Ou às vezes fantasia que, bom, pode ter relacionamento, mas não quero saber. E quer trazer a pessoa junto, quer que conviva. E o duro da fragilidade humana é que às vezes a pessoa se compara. Então, peraí, tá dando mais atenção para o outro. Ou quando coloca todo mundo, né, dentro da mesma cena, né? Nossa, goza tanto com ele ou com ela, nunca gozou assim comigo. Então, também tem questões que às vezes as pessoas nem achavam que lidavam bem. Eu acho que o que eu tenho visto na prática, né? Além da maturidade, funciona bem para os jovens que já começam a se relacionar assim. Vamos dizer, as pessoas que têm 18 anos, 20, que já na faculdade, todos os amigos têm relacionamento poliamoroso ou aberto. Então, o cara tem um namorado e uma namorada, a namorada tem, enfim, todas as combinações bissexuais, imaginárias, homoafetivas, enfim, do que forem. Então, eles já vêm, às vezes, trisal, quando já vem, desde o início da primeira relação, com relações livres, muitas vezes que não querem ser nomeadas, não querem ser rotuladas. Eu atendo agora um rapaz que a namorada dele é de poliamor e ele não é. E ele está sofrendo, porque ele sabe que ela tem outras pessoas. Poliamor significa o quê? Só para eu entender. Que pode ter um namorado, uma namorada, que pode ter várias relações. Ah, entendi. Paralelas e ao mesmo tempo. Tá. Então, assim, hoje eu tô saindo com a Maria e com o João, hoje eu vou sair só com a Maria. Entendi. Mas o meu namorado oficial é o Pedro, por exemplo. E aí... Confuso, né? É bastante confuso. Confuso para quem não tá acostumado. E às vezes esse Pedro aqui, ele fala, eu topo porque eu tô muito apaixonado pela Maria. Mas aí ele vem para terapia muito angustiado, sofrendo. Porque ele fala, ai meu Deus, ele vai sair só com a Joana hoje, mas será que ela vai voltar? E fica lá stalkeando a rede social, ou você vai estar online, ou quer saber onde está o Uber. Eu acho bem complicado. Que era para ser liberdade, vira aprisionamento. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar, especialmente para as mulheres, é o seguinte. Me parece que essa questão do relacionamento aberto, ela sempre houve da parte dos homens. É que agora... tem um nome para isso, onde as mulheres também participam. Porque inconscientemente e no passado, isso já era um pouco assim dos homens. Só que muitas mulheres acabam aceitando esse modelo de relação para não perder o parceiro. Só que elas não dão conta. Então, não existe certo e errado, mas assim, realmente ter honestidade com você. Eu dou conta disso? Eu gosto disso, isso me faz bem, eu acho isso bacana, isso faz sentido pra mim? Se sim, ok. Se não, não faça, porque senão é só sofrimento, é aprisionamento. E se não, separe, né? Eu acho que aí é um lugar justo de um pedido de separação. Porque às vezes o que eu vejo são muitas vezes os homens insistindo para que a mulher passe a aderir. No caso do swing, por exemplo. Os homens insistindo que as mulheres vão... E essas mulheres não querem, e daí começam aí, porque falam, ok, vou, porque é um lugar diferente, vou tomar uma bebida diferente, vou usar uma roupinha tal, o cara nunca quer dançar, desse dia vai dançar, aí fica mais amoroso no dia seguinte, mas as mulheres começam a entrar no sofrimento. Eu já atendi casal que a mulher descobriu-se, não é que tornou-se, né? Descobriu-se alcoólatra, porque ela ia para esses lugares, mas enchia a cara. Para dar conta? Para dar conta de ficar ali. E aí o que acontece? Gerou outro problema. Então ela ia para esse lugar do swing, mas por conta de estar sempre alcoolizada. Então é uma relação muitas vezes que precisa de uma ajuda, sim, de uma terapia, e muitas vezes é uma relação que já acabou. Porque quando eu vejo que está fazendo mal para o meu par e eu estou insistindo, eu teria que falar, por mais que eu goste disso, não podemos mais, não né? Podemos. E aí tem a coisa também, falei do álcool, mas às vezes tem da droga, né? Então eu vejo às vezes casaizinhos jovens que começam só com uma maconha. Além de uma maconha é um skunk, é uma cocaína, não sei o quê. Peraí, descobri que fazer sexo usando tal coisa... Começou assim? Pare, termine a relação. Né? Porque às vezes o casal jovem... destrói, né? O meu namorado disse que depois que a gente casar, vai parar. Mentira, não vai parar. Então, muitas vezes, dentro da terapia, eu pergunto assim, como que a pessoa era? Não, eu achei que ia amadurecer, que eram os colegas, né, da faculdade. Não vai mudar.
Então, bastante cuidado. E a questão da independência emocional também, né? Sim. Porque a pessoa, ela fica tão dependente emocionalmente falando que ela se sujeita a fazer coisas que ela não queria fazer. Mas que o outro propõe, então para não perder o outro, com medo de ficar sozinha, ela aceita. O que é um absurdo. É muito mais fácil. Gente, na verdade não é mais fácil, é mais trabalhoso fazer terapia, ficar sem beber um tempo para você realmente se ouvir, perceber quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você gosta, para depois você tomar atitudes conscientes, coerentes com você em primeiro lugar e, consequentemente, com quem está à volta. Do que aceitar tudo que o outro pede sem reflexão, beber ou ter que usar uma droga para dar conta de uma situação. Isso não é viver, isso é sobreviver. E essa parte sexual, ela tem muito a ver com amor e, acima de tudo, com a nossa energia vital. Então, assim, gente, é muito importante que isso seja saudável, que isso seja bom, prazeroso, não só do ponto de vista físico, mas também emocional. Então, essa independência, ela é muito importante. Vamos refletir sobre isso. Não é fácil, mas é possível. É um caminho possível. Olha só, tá na mídia 3, a gente trouxe uma matéria aqui, ó. Companhia aérea oferece pacotes de sexo no avião por R$9.000 para realizar fetiches. Gente, isso aqui é um negócio que pode dar uma apimentada na relação. Você pega aí, faz uma surpresa para sua parceira e sobe no avião aí, enfim. Eu acho que é algo que a gente pode falar agora, já que a gente tá chegando no final aqui do programa, dar essa dica para você que quer apimentar a tua relação. O que você acha, Lela, disso aqui? A companhia aérea oferece pacote de sexo no avião por R$9.000. Quem tem condição, né? Quem tem gosto pra Se bem que você pode fazer no ônibus também. Deve ter um barco, não, deve ter. Eu acho que as pessoas fazem no barco, no ônibus, no trem, né? Só não pode ser pego. Sim. É isso, mas aqui a gente tem ideia pra tudo. Gente, então assim, a gente vai chegando no final aqui do nosso podcast. Eu acho que a gente falou bastante temas aqui que são importantes. Eu sei que muitas vezes você nem estava esperando escutar tudo que a gente falou aqui, mas que bom que você escutou e refletiu, né? Acho que a produção estava ali de olhinho aberto ali, ó. O Cauã estava ali vendo, o Rafael também prestando atenção, porque é algo que a gente precisa escutar, né? Quem sabe aí pode ajudar nos relacionamentos. Carol, alguma consideração final? Sim, eu trouxe um trecho que eu queria terminar com ele, que é o seguinte. Já que a gente falou de amor, dessa parte sexual, que acima de tudo é o amor, é a energia vital, universal, né? Que você encontre um amor parceiro, que seja bom de papo, de cama e de silêncio. Que seja amigo e também amante. Que te deseje, que você sinta nele a segurança de um amor pleno com chances de aprofundamento. Que nesse encontro vocês sejam um, sem perder a individualidade. Que o casal seja apoio, atenção e beleza. Que você tenha a sorte de encontrar alguém bom de jornada. Uau! Então é isso. Que bonito, não é? É isso aí. Lela, queria te agradecer. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Eu adorei te conhecer pessoalmente. Aqui já era teu fã, aí te seguia e via todo o teu trabalho, que eu admiro. Mas que legal. Obrigado por ajudar, por transferir esse teu conhecimento para as pessoas de casa. Certamente eu acho que a gente deve ter tocado muita gente por aí. Sim. Eu quero agradecer também a oportunidade, né? A presença desse dog tão educado, que muitas vezes os pets também são temas aí, né, dentro da terapia. Como terapeuta sexual de casal, muitas vezes também sou terapeuta familiar e peço para que leve os enteados e os pets ao consultório. Dentro de tudo que a gente falou, eu acho que é importante também a gente, como consideração final, dizendo que muitas vezes o que a gente traz não é uma opinião pessoal, né? Que a gente acolhe todas as opiniões também que são contrárias e diferentes dessa, né? O lugar da terapia é um lugar de acolhimento, mas como é um podcast, é um bate-papo, é para a gente trazer tudo isso à tona. Mas é importante sim que as pessoas, talvez nos comentários, também falem o que elas pensem, porque as diferentes ideias que contribuem para uma sociedade melhor. É isso. É isso. Então, agradecendo as duas aqui, Carol, minha parceira de jornada, Lela, Herbie, obrigado pela sua super participação e obrigado você que esteve conosco aqui por esse tempo. Se você ainda não curte o nosso canal, aí se você ainda não é nosso seguidor, faça aí a sua inscrição, pega esse vídeo se você achou bacana, compartilha com seus amigos, enfim, e ativa o sininho, que sempre que tiver vídeo novo, você participa com a gente, fica sabendo aí. Valeu? Obrigado. Vamos fazer um brinde, que eu acho que merece esse programa? Por favor. Vamos lá, até a próxima!